Galera, vamos lá, nesse vídeo eu vou corrigir aí as questões que a gente viu, que eu passei para vocês do iluminismo e sobre o Kant, né? São 6 questões. Então, aquele mesmo esquema, vou deixar na descrição do vídeo as perguntas e aí vocês vão acompanhando comigo. A primeira pergunta, né, caiu aí da Faculdade PUC de Minas. O iluminismo representa a visão de mundo da intelectualidade do século XVIII, não podendo ser apontado como parte do seu ideário. Então, das alternativas, a questão pede o que não faz parte do ideário iluminista. A correta aí é a alternativa B. Não faz parte o fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades. Eles querem o contrário, diminuir a força do Estado e garantir mais liberdade aos indivíduos. E todas as outras fazem parte, combate às injustiças e aos privilégios aristocráticos, anticolonialismo, repúdio à escravidão, triunfo da razão sobre a superstição e o anticlericalismo. Isso mesmo. Então vamos lá. Segunda questão. No período do Iluminismo no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia, a correta também é a B. O Montesquieu defende a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Beleza, terceira questão. Os pensadores do liberalismo econômico, como Adam Smith, Malthus e outros, defendiam. Bom, liberalismo é a ideia da mão invisível, Deixa livre que o mercado se autorregula como se fosse uma mão invisível. Então a correta aqui é a alternativa D, liberdade para as atividades econômicas. Todas as outras aí falam de Estado, A C fala de socialização dos meios de produção, não. A A de intervenção, a E, capitalismo de Estado, enfim, a B fala de mercantilismo, Mercantilismo pressupõe, vocês devem lembrar desse conceito em história, ou geografia, mercantilismo pressupõe uma série de intervenções estatais, tanto protecionismo e também mercantilismo pressupõe que a riqueza está no acúmulo de metais, no acúmulo de moeda, de ouro no caso. E a grande revolução aí com Adam Smith é entender que a riqueza está nas trocas, na relação comercial. Então a 4 era uma musiquinha aí da época do regime militar, feita para seleção brasileira, para Frente Brasil. Aí tá lá, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, Vamos todos juntos para Frente Brasil, salve a seleção. E aí a pergunta é sobre o uso contemporâneo, o uso político dos eventos esportivos, o fenômeno contemporâneo do uso político dos eventos esportivos. E essa questão dizia respeito à Carta ao Iluminismo do Kant. A questão correta é a alternativa correta, desculpa, é a alternativa A. Esse fenômeno torna o indivíduo dependente, já que sua menoridade impede o esclarecimento e a possibilidade de pensar por si próprio. Então vamos lembrar que para o Kant, menoridade é não se servir da própria razão, e maioridade é quando você é autônomo, você se serve da sua própria razão, sem ser guiado por outrem. E quando você pega essa canção de que todo mundo é um só, toda a massa de torcedores estão todos unidos pelo Brasil, você está acabando aí com a autonomia do indivíduo. Você está colocando todo mundo junto dentro dessa massa e dizendo que todo mundo pensa assim. Todo mundo pensa salve a seleção e para frente Brasil. Então você torna aí, como diz a questão A, a alternativa A, ok com questão, a minoridade dependente, como é que é? Torna o indivíduo dependente, já que sua minoridade impede o esclarecimento. Ah, tá, é isso mesmo. Então vai contra aí a autonomia do indivíduo, coloca todo mundo junto, na massa. Certo, a questão 5 fala sobre o Kant, o juízo sintético a priori, Então vamos ler. O filósofo alemão Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura,
uma divisão do conhecimento e acesso da razão aos fenômenos. Tá? Fenômenos não são coisas. Eles nomeiam aquilo que podemos conhecer das coisas através das formas da sensibilidade, espaço e tempo, e das categorias do entendimento, tais como substância, relação, necessidade, etc. Assim, Kant afirma que o conhecimento humano é finito, limitado por suas formas e categorias. Como poderia haver, então, algum conhecimento universalmente válido? Ele afirma que tal conhecimento se formula num juízo sintético a priori. Juízos são afirmações. O adjetivo sintético significa que essas afirmações se unem em conceitos diferentes, e a priori, por sua vez, indica aquilo que é obtido sem acesso à experiência dos fenômenos, antes deles e para que os fenômenos possam ser reunidos em um conhecimento que tenha unidade e sentido. Então ele quer saber qual das alternativas é a correta. Bom, a diz: para Kant o conhecimento humano é diretamente dado pela experiência das coisas, acessível pelo sentido. Não. Então vamos lembrar, para o Kant depende tanto da experiência como da razão. A razão é o que vai dar a forma, certo? Essa forma é a priori, né? A razão vai organizar as experiências, né? O conteúdo, que aqui no texto ele está chamando, como é que ele chama? Acho que ele chama, não deu nome para o conteúdo, né? Deixa eu ver. Formas de sensibilidade, ele usou o nome. Né? E as categorias de entendimento é como a razão vai dar a forma ao conteúdo da experiência. Então, na questão B, juízo sintético a priori são afirmações de conhecimento cuja natureza é particular e que se altera caso a caso. Não, o juízo sintético a priori ele é universal. Então está errado porque diz que é particular e que se altera caso a caso. Não, aí não é um conhecimento científico válido. C. Se a metafísica é o conhecimento da essência das coisas, elas mesmas, Kant é, na crítica da razão pura, um defensor da metafísica, e não um defensor da finitude do conhecimento. É exatamente o contrário, né? O Kant diz que a metafísica não é possível enquanto ciência, porque ela é só forma sem conteúdo, né? Sem conteúdo da experiência, e ele defende sim que o conhecimento é finito, tem limite o conhecimento humano. D. Para Kant, espaço e tempo são categorias do entendimento mediante as quais conhecemos os fenômenos. Não, categoria do entendimento é como ele colocou no texto aqui, ó. Relação, substância, necessidade, né? São categorias a priori, já que está na razão, e a razão, com essas categorias, vai organizar aí os fenômenos. E esses sim, os fenômenos, é que estão submetidos aí ao espaço e o tempo. Tá? Então, espaço e o tempo não é categoria do entendimento. Beleza? Espaço e tempo é a condição do fenômeno. O fenômeno está inserido em uma condição de espaço-tempo. Só falta E, que é a correta, então. E. Juízo sintético a priori permite organizar o conhecimento, dando a ele validade universal e unicidade. Exatamente, organiza o conhecimento de modo universal. Sintético a priori, certo? E a última questão, número 6. Na perspectiva do conhecimento, Immanuel Kant pretende superar a dicotomia racionalismo-empirismo, certo? Entre as alternativas abaixo, a única que contém informações corretas sobre o criticismo kantiano é. Então sim, a gente viu que o Kant vai criticar tanto o racionalismo quanto o empirismo. Racionalismo porque dá muito valor à forma, e o empirismo porque dá pouco valor à forma, né? Conhecimento é forma e conteúdo. Beleza. Vamos lá, alternativa A. A razão estabelece condições de possibilidade do conhecimento. Por isso, independe da matéria do conhecimento. Errado. Aqui ele usou o termo matéria do conhecimento, que é o que a gente viu na aula como conteúdo, né? Em vez de usar a palavra conteúdo, ele usou matéria do conhecimento. Então não, a razão precisa da matéria do conhecimento, da experiência, de um conteúdo, né? Para poder dar forma a ele. B. O conhecimento é constituído de matéria e forma. Isso mesmo, então matéria aqui, ele está usando matéria como a gente viu, conteúdo. Eu falei conteúdo e forma, aqui matéria e forma, é a mesma coisa. Para termos conhecimento das coisas, temos que organizá-las a partir da forma a priori
do espaço e do tempo, certinho. A correta, então, da 6 é a alternativa B. Conhecimento é matéria e forma, ou conteúdo e forma, e a gente organiza ele a priori, né, pelas categorias do entendimento, a gente dá a forma, e o espaço e tempo é a condição do fenômeno. Né? Tudo que a gente conhece está inserido numa condição de espaço e tempo. Então a 6 é a B. Deixa eu ler as outras aqui. A C. Conhecimento é constituído de matéria, forma e pensamento. Não, porque há coisas que a gente pode pensar e não conhecer, né, como a gente viu. D. A razão enquanto determinante nos conhecimentos fenomênicos e nomênicos, né, nomênicos que lembra de númeno, né, a coisa em si, atesta a capacidade do ser humano. Mas o Kant diz que a gente não pode acessar o número, a gente não acessa a coisa em si. Então está errado. E aí, o homem conhece pela razão a realidade fenomênica porque Deus é quem afinal determina este processo. Errado, Kant não usa metafísica para justificar a sua teoria. Né? Deus, no caso, é metafísica. Deus é algo que a gente pode pensar, mas não conhecer. Né? Não tem forma e conteúdo, só tem forma, né? No caso. Então é isso aí. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim e a gente vai se falando. Né? Espero ter deixado tudo claro aqui essas questões. Vocês foram bem, viu? Eu não vi todos ainda, até porque eu estou gravando o vídeo antes do prazo de entrega, mas alguns alunos já me entregaram, né? Acho que até agora, das duas salas, né, dos terceiros, eu vi uns 8 que me entregaram. E, de modo geral, vocês foram bem. Acredito que os outros vão se sair bem também. É isso aí. Valeu.